Olá, aluno! Meu nome é Beatriz e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como calcular a integral usando o método de substituição trigonométrica, tá? Nesse vídeo a gente vai calcular a integral da raiz de x ao quadrado menos 9 sobre x. Bem, antes de eu adentrar, antes de eu começar a resolver, gostaria de pedir que se você gostar do vídeo, que você clique em gostei e se puder se inscreva no canal, que assim você vai estar me motivando a eu continuar produzindo mais vídeos para este canal aqui. Bem, então vamos lá. Olha só, quando se trata do cálculo de integrais usando o método de substituição trigonométrica, você tem sempre que levar em consideração as relações trigonométricas, a interpretação do triângulo retângulo. São conteúdos que são essenciais na hora de resolver integrais usando o método de substituição trigonométrica. Tá, aqui a gente quer calcular a integral da raiz de x ao quadrado menos 9 sobre x. O que acontece? Nós temos o seguinte, ó. Nós temos que essa integral aqui, ela pode ser escrita da seguinte forma. Essa integral, ela pode ser escrita como a integral da raiz de x ao quadrado menos 3 ao quadrado sobre x. Gosto sempre que vocês coloquem tanto a variável x quanto o seu número real elevado logo ao quadrado, porque assim fica mais visível de você conseguir entender e compreender todo o desenvolvimento da questão, tá? Bem, então nós temos essa integral e aí a primeira coisa que a gente faz é o seguinte, ó. Nota-se uma integral do terceiro caso, né? Por quê? Aqui a gente tem x ao quadrado menos o seu número real ao quadrado. Então, é a integral do terceiro caso. Quando você tem a integral do terceiro caso, você considera que o seu x é igual a o seu número real, tá? Que é o 3 vezes a secante de θ. Só que a gente precisa definir o intervalo que θ está inserido, tá? Em que 0 é menor ou igual que θ, que é menor ou igual que π sobre 2, ou, vamos lá, π é menor ou igual que θ, que é menor que 3π sobre 2. Então, a gente tem que definir o intervalo que θ está inserido, tá? Sendo assim, nós temos o quê? Que a derivada de x é igual a 3 vezes a secante de θ vezes a tangente de θ, tá? Então, a gente tem isso. E pronto, ó. Usando o método de substituição trigonométrica, nós temos o seguinte, nós temos que calcular, certo? A integral, vamos lá, da raiz de x ao quadrado. X é 3 vezes a secante de θ. 3 vezes a secante de θ ao quadrado, menos 3 ao quadrado, sobre x, que é 3 vezes a secante de θ. E vezes 3 vezes a secante de θ, vezes a tangente de θ. Beleza, prontinho. A gente já consegue fazer uma coisa bacana, que é simplificar aqui, já facilita muita coisa, tá? Isso aqui é igual à integral da raiz de... olha só, 3 vezes a secante de θ ao quadrado é o mesmo que 3 ao quadrado vezes a secante ao quadrado de θ, menos 3 ao quadrado. Ok? Vezes a tangente de θ. Beleza, pronto. Aí, olha só, nota-se aqui o seguinte,
você tem um fator comum aqui, 3 ao quadrado. Vou colocar ele em evidência, tá? Então, eu tenho que isso é igual a integral da raiz de 3 ao quadrado vezes a secante ao quadrado de θ menos 1. Então, eu tenho que vezes a tangente de θ. Beleza. Olha, nós sabemos que a tangente ao quadrado de θ é igual a secante ao quadrado de θ menos 1, certo? Daí nós temos que isso é igual a integral da raiz de 3 ao quadrado vezes a tangente ao quadrado de θ. Isso aqui é igual, a raiz disso aqui é igual a integral de 3 vezes a tangente de θ. Ok. Isso aqui é igual a 3 vezes a integral da tangente ao quadrado de θ. Presta só atenção no seguinte aqui. Para a gente calcular essa integral aqui, a integral da tangente ao quadrado de θ, a gente vai usar novamente a relação aqui utilizada anteriormente, tá? Então, eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui é igual a 3 vezes... Eu vou usar essa relação aqui, tá? 3 vezes a integral da secante ao quadrado de θ menos 1. Beleza. Aí a gente faz o seguinte, usando a regra da linearidade, certo? Nós calculamos que isso é igual a 3 vezes a integral da secante ao quadrado de θ menos a integral de 1. Beleza. Aí, novamente, usando a tabela de integrais imediatas, nós temos o seguinte, ó. Vou apagar esse lado aqui, tá? E aí depois, se você tiver dificuldade de conseguir desenvolver, você volta, dá uma olhada, revisa, mas não precisa ir com muita pressa não, tá? Temos tempos. Vamos lá. Ok, usando a tabela, nós temos ali, certo? Que isso aqui é igual a 3 vezes a integral da secante ao quadrado é a tangente de θ. 3 vezes a tangente de θ, certo? Menos a integral de 1 é θ, mais a constante c. Tranquilo. E aí, a gente segura esse dado aqui, ó. Nós seguramos esse dado porque ele é importante. E aí, a gente retoma tudo que a gente fez anteriormente. Vamos lá. Inicialmente, nós consideramos o seguinte, ó. Nós consideramos que x era igual a secante de θ. Que x era igual a 3 vezes a secante de θ. 3 vezes a secante de θ. Bem, disso aqui, nós temos que x sobre 3 é igual a secante de θ. Beleza. Aí, ó, nós sabemos que a secante de θ é igual a 1 sobre o cosseno de θ, certo? E que o cosseno de θ é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa, ou seja,
a nossa secante é igual à hipotenusa sobre o cateto adjacente, certo? Então, nós temos o seguinte, que a secante de θ é igual à hipotenusa, que é x, sobre o cateto adjacente, que é 3. A partir disso, nós fazemos o triângulo retângulo. Nós desenhamos o triângulo retângulo e colocamos esses dados nele. E aí, a gente faz o triângulo retângulo, beleza. Eu vou colocar meu θ aqui e o meu ângulo de 90 graus, tá? Esse lado aqui é o cateto oposto a θ, esse é o cateto adjacente e aqui é a hipotenusa. Como a gente tem que a nossa hipotenusa é x, então aqui eu tenho x. E que o nosso cateto adjacente é 3, então aqui eu tenho 3. E aqui é t que eu não conheço, eu vou procurar. Bi, como que eu procuro t? Usando o teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. Usando o teorema de Pitágoras, certo? Nós temos o seguinte, vou apagar aqui desse lado. Tá? Vou apagar aqui. Nós temos ali, ó, x ao quadrado, certo? É igual a 3 ao quadrado mais t ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado menos 3 ao quadrado é igual a t ao quadrado. Então, a raiz de x ao quadrado menos 3 ao quadrado é 9. É igual a t. Então, t aqui, ó, é raiz de x ao quadrado menos 9. Pronto, tranquilo. Tudo sob controle, tá? Agora a gente dá uma respirada. Nós temos o seguinte. Nós temos que... Deixa eu... Pronto. Nós encontramos esse resultado aqui. 3 vezes a tangente de θ menos θ mais a constante c, certo? Nós sabemos que a tangente de θ é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Beleza, certo? Nesse caso aqui, a gente vai escrever o arco tangente de θ. Ou a gente vai escrever o arco seno de θ, né? A gente escreve o arco sec de θ. Muito bem. Então, tendo esses dois resultados aqui, né, das relações trigonométricas, nós chegamos ao seguinte, que a integral, essa integral ali, raiz de x ao quadrado menos 9 sobre x, é igual a 3 vezes o cateto oposto, que é a raiz de x ao quadrado menos 9 sobre o cateto adjacente, que é 3, menos o arco sec de θ, que é x sobre 3. X sobre 3. Ok, mais a constante c aqui, tá? Então, de uma maneira bem tranquila, nós chegamos ao nosso resultado, tá bom? Usando, né, o método de integração por substituição trigonométrica.